Este é o Potter Entrevista, estamos novamente aqui, Potter Entrevista Gaúcha ZH, para falar dessa segunda temporada, a chamada Bolsonaro e Agora. Devido ao estrondoso sucesso, ao descomunal sucesso da entrevista com ele na primeira temporada, que era Bolsonaro versus Haddad, Haddad versus Bolsonaro, a gente precisou chamá-lo de volta. Eu não queria, fui contra. Nem ele. Né? Mas aí a gente fechou um acordo, porque é assim que é a política, a gente fecha acordos por qualquer coisa, e aí eu comprei ele com os discos do Bob Dylan. Mas 6, né? É. Uma edição especial de 6 discos de Deluxe. Deluxe. Ah? Então, Peninha está aqui de novo para responder a segunda temporada. Já que tu estava antes falando sobre o que poderia pintar ou com o Bolsonaro ou com o Haddad, agora a gente tem a resposta. Jair Messias Bolsonaro é o novo presidente do Brasil. É. E a pergunta é muito ampla e tu responde como tu quiser. Tu acha que vai acontecer coisas horrorosas, como algumas pessoas estão dizendo, ou tu acha que vai acontecer coisas maravilhosas, como outras pessoas estão dizendo? Teve gente que disse que vão acontecer coisas maravilhosas. Teve gente que aconteceu. Olha, que Não, bom. ninguém disse coisas maravilhosas. Todo mundo disse, quando alguém é pró-Bolsonaro, eles falam que é muito difícil de acontecer uma coisa tão maravilhosa assim no Brasil. Mas acho que alguns caminhos podem ser trilhados com uma certa qualidade, digamos assim. Agora, quem é contra, iremos viver o fim da democracia. É, que é patético, né, na minha opinião. Acho que as duas opiniões, como a própria eleição anterior já demonstrava, a velha polarização, né? Eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso, porque eu não sou historiador, né? Se sou historiador, sou com Y, né? Ou então com I maiúsculo, como eu gosto de dizer. Eu sou, na verdade, um jornalista, né? E fui anos jornalista esportivo, pois entendo de futebol como ninguém, quiçá mais do que Vianney Carlet. Vou aceitar. Exatamente. E por entender de futebol, passei a vida inteira no achismo, né? O cronista esportivo, não, eu acho que vai ser assim, não. O cara trabalha 40 anos com futebol e quer dar opinião antes de um jogo. Ninguém sabe como é que vai ser um jogo. É óbvio que futebol é diferente de história. É óbvio que um governo, que um país é diferente do tu ficar no achismo sobre o futebol. Mas tem um lado que é uma tendência irrefreável do jornalista ficar dando palpite que várias vezes não se confirmam, né? E quando se confirma, tu te consagra. E quando se confirma, tu te consagra, e quando não se confirma, tu faz de conta que não foi tu que falou, as pessoas já esqueceram, embrulha, não sei com que se embrulha a rádio, não se embrulha, não sei com o que, mas o jornal fica perdido peixe. Na Deep Web, eu acho. Então, né, na Deep Web, aquela que ninguém penetra e se penetra não sai, né? Só os doentinhos. Exatamente. Então, é isso, é uma chutação. Eu já falei aqui no programa Pretinho Básico, eu acho, não tenho certeza se foi ali, mas acho que sim, de uma história deliciosa, muito reveladora. Eu acho que os dois maiores historiadores vivos no Brasil são o Alberto Costa e Silva, que é o maior especialista mundial no tráfico negreiro entre o Brasil e Angola, um grande especialista no Golfo de Benin, Paraná, tem 90 anos de idade, e o Evaldo Cabral de Melo, que é irmão do João Cabral de Melo Neto, falecido e inigualável poeta pernambucano, que é um grande especialista na ocupação holandesa do Brasil. Mas em Pernambuco ocorreu uma revolução muito mais intensa e dramática e transformadora do que a Revolução Farroupilha, essa que os gaúchos perderam, fingem que empataram e que festejam como se houvessem ganho, né? Que é a Revolução Pernambucana de 1817, que teve uma figura extraordinária, o Frei Caneca. Tudo isso eu estou contando porque um grande amigo meu, Jorge Caldeira, que é o biógrafo do Mauá, que é o cara que escreveu a História da Riqueza no Brasil, que também era jornalista, mas esse sim historiador, virou historiador de ofício, um cara de peso, ligou em 2017 pro Evaldo Cabral de Melo e o convidou para fazer um livro sobre os 200 anos da Revolução Pernambucana de 1817, 2017, 200 anos. E o Evaldo respondeu a ele: meu filho, é muito cedo para analisar essa revolução. Se passar não há perspectiva histórica ainda. Tem parentes dos caras que estão vivos, ele era descendência, né? Assim, tem que passar 300 anos para a gente poder avaliar. Então, claro que tem um lado que era ele escapando, mas tem outro lado que é verdade. Neguinho acha, assim, que agora que a gente está preparado para avaliar, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, o seu impacto, fez agora exatos 100 anos, né? E é bom lembrar que o Trump e o Putin chegaram atrasados, porque terminou na 1/10 hora do 11º dia do 11º mês do ano, né? Foi no dia 11 de novembro de 1918,
às 11 da manhã, que o armistício foi assinado, e eles queriam festejar lá em Paris, com um discurso, inclusive, maravilhoso do Macron, né? E o Trump e o Putin chegaram atrasados, né? Que é muito revelador de uma coisa que se inicia na Primeira Guerra Mundial. Tudo isso não foi para fugir do assunto. Tudo isso foi para dizer que um historiador analisa com base em documentos, em estudos e em projeções. E um jornalista é um real chutador, entendeu? Mal pago. Mal pago. E eu não passo, eu sempre achei que o jornalista é um piloto de Fórmula 1 que ganha pouco para correr risco o tempo inteiro, entendeu? E sem aquela proteção que os caras têm, né? Então, dentro do alto dessa minha posição, eu diria, numa mistura de jornalismo com história, que raros presidentes do Brasil estão mais despreparados que Jair Bolsonaro no sentido de currículo. Ele pode ser comparado com Hermes da Fonseca, que era considerado o homem de completa nulidade mental, né? E foi, já mencionei aqui, que foi aquela pleito de 1910, que foi o mais disputado, a eleição mais disputada do Brasil até aquele momento, e uma das mais até hoje, que era a luta da pena, né? Da pena que se escrevia. Ele ganha do Rui Barbosa, do Rui Barbosa contra a espada. Ganhou a espada. Né? Com corrupção. Como? Com corrupção. Pleito... Exato, assim, todos os pleitos, todas as eleições da República Velha foram manipuladas, né? O nosso querido senador Pinheiro Machado era o chefe da comissão apuradora do Senado, e ele fez aquela frase maravilhosa: 400 mil votos redondos, né? É verdade, ele falou, contra 2 que mil... coincidência, hein? Exatamente, contra 2.600, o número é parecido com isso, 2.600, aliás, 262.824,6. Claro que eu estou inventando, 0,6. Mas o número é mais ou menos para aí. 262 mil e uns quebrados contra 400 mil redondos. Os famosos 400 mil, então, que já indicam, né, que a urna eletrônica naquela época... Já era burlado. Isso é uma coisa, é o despreparo dele, que a mim me parece evidente. Né? Independente de uma posição ideológica ou não. Outra coisa muito perturbadora são as declarações de energúmeno que ele teve ao longo de seus 27 anos de carreira como deputado, porque o cara também é deputado há 27 anos, aprovou 2 projetos, né? Botou 3 filhos lá naquela coisa, e aí vem posar como o cara que vai mudar alguma coisa, né? Agora, tem o outro lado. O outro lado é que é o seguinte: a história e o Brasil, eventualmente, vão como um pêndulo, né? A esquerda teve uma chance única, uma chance raríssima, né? Eu, apesar de todos os meus, digamos assim, não vou dizer receios, mas, cara, eu tive um envolvimento com o PT, eu conheci o PT, eu fui filiado ao PT de 1980 a 1981, 82, saí correndo, não cheguei a completar um ano. Tá, tu em 81 já saiu do PT? Claro. Tu enxergou o quê? Claro. Para sair? Não, eu enxerguei o sectarismo, né? Porque, por exemplo, eu já escrevi uma coluna na Zero Hora sobre isso. Primeiro, eles disseram que não era recomendável que eu lesse Jack Kerouac nem ouvisse Bob Dylan, porque os dois eram americanos. Eu aceitei pro forma, né? Aceitei ali no âmbito das reuniões do partido, do cojornal, parará, e claro que eu não aceitei em casa, mas tá, tudo bem, não vou discutir, porque são americanos sabe como é, né? Pô, americano, né? Eu amo os Estados Unidos, sempre amei, sou um americanófilo, mas não ia ficar discutindo ali com um neguinho, né, de esquerda, e eu tinha uma simpatia não era só uma simpatia pela esquerda, eu tinha um repúdio ao governo militar, como qualquer pessoa digna, decente, humanista, né, cara, esclarecida, libertária, né? Era um governo que tinha matado, era um governo que tinha torturado, e não me vem com essa conversa, torturou os homens, cara, torturou 1000 pessoas, tipo o Flávio Tavares, nosso colega que nunca pegou em arma nenhuma, entendeu? Que era um pensador e que pensava diferente daquela gente ali. Proibiu peças, proibiu cinema, proibiu livros, então, quer dizer, Uma ditadura. Uma ditadura, como de fato foi, que ninguém... não foi uma ditadura, pelo amor de Deus. Foi uma ditadura, claro que não foi tão sanguinária, tão terrível contra a do Uruguai, da Argentina, do Chile, mas foi, e eu era contra, e... sempre tive uma formação humanista, sempre tive um fascínio natural, juvenil, pelas coisas de esquerda. 10 Dias que Abalaram o Mundo, do John Reed, que era jornalista, o jornalista americano que conseguiu entrar no Palácio de Inverno, furou a Revolução, né? Entrou antes dos revolucionários. Então, eu tinha lido o livro, aqueles primeiros anos do Fidel Castro em Serra Maestra, que são anos heróicos, aquela coisa da barba, cabeludo, tô dentro, né? Quando comecei a entrar, qualquer um
sabe, percebe o lado persecutório da esquerda que o PT tem, o lado totalitarista, o lado repressor, digamos assim, né? E eu, de início, já encarei esse lado, né? E aí, Bob Dylan, Jack Kerouac, não pode, tudo bem. Aí um dia eu fui numa reunião com um livro do Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, que é um livro sensacional, eu considero um dos melhores livros de história do Brasil jamais escritos, e o Gilberto Freire teve o seu lado, não só tinha o seu lado reacionário, como apoiou o regime militar em 1977, que foi já tinha, acho que, apoiado antes, mas em 77 foi explícito. Os caras me chamaram no canto e disseram, como tu é muito jovem, eu tinha 19 anos já, como tu é muito jovem, a gente vai perdoar, mas se mais uma vez tu for visto com esse livro aqui, tu vai sofrer as consequências. Eu digo, não te preocupe, não vai ter consequências, quem tá indo embora sou eu. E como tu sabe, eu sou um gênio, os ouvintes também sabem. Sim. Eu olhei para eles e disse o seguinte, incompatibilidade de gênios. E os meus gênios são melhores que os de vocês, né? Então, isso aí. Então, eu sempre fui muito crítico ao PT, paguei um preço, inclusive por isso. Quero até deixar meio nítido aqui que eu particularmente, já disse para minha mulher, para minhas filhas, eu acho que a gente pode ter algumas nuances obscurantistas, essa escolha desse ministro da Educação, esse Vélez aí, não sei se é o Vélez Sarsfield, daquele time da Argentina. Certamente não é. Não é, né? Até prefiro o Vélez Sarsfield, eu prefiro o Lanús, de quem eu ganhei. E, cara, o cara é um evangélico, o cara é um retrógrado, o cara é um reacionário. Esse Bolsonaro aí, que evidentemente eu desprezo, quero deixar claro, nítido, amplo e cristalino, que eu desprezo, só que eu não sou petista do tipo assim, quanto pior, melhor, entendeu? Não é que eu vá torcer pra ele, eu não vou, mas também não vou torcer contra ele, entendeu? Agora, não é questão de torcer ou não torcer, porque daí voltamos ao futebol, ao jornalismo, né? É a questão que quando você analisa, tem um lado que o cara é um despreparado, com aquela língua presa dele, com aquele topete de lado, assim, entendeu? Não é só o lado visual, é o lado do despreparo, né? E escolheu. Ele teve uma chance de escolher o Mozart Ramos, que é o cara do Instituto Ayrton Senna. Ele podia ter tido um ministro da Educação decente. Não resistiu à pressão da bancada evangélica. E aí escolheu esse velho Sarsfield aí. Quer dizer, tá brincando, né? A sorte é que estamos já prontos para a resistência, né? Nas escolas. Agora, tudo tem dois lados. Tudo tem dois lados. Porque que houve manipulação dentro das escolas e que houve ensinos quase doutrinários e marxistas e que o PT publicou livros de história patéticos, também é verdade. Também é verdade. Então é o pêndulo, entendeu? Você puxa para um lado, o outro lado fica ali retraído, Grenal. Tá? Agora é minha vez, é a tal gangorra, não é? E o país sofre as consequências dessa gangorra de um jeito ridículo, porque é um país desequilibrado, não é um país que tenha ponderação. Então, voltando para completar, a esquerda, é o seguinte, o Brasil tem 518 anos de história. Tá? Por 500 anos a direita comandou o Brasil. 500 anos. Fez milhões de cacacas, para usar um termo técnico. Desde o Tomé de Souza, o primeiro governador-geral, até o FH, que, na minha opinião, inclusive, foi um bom presidente com os seus senões, é claro, mas foi, e era um cara de formação de esquerda que tinha deixado de ser de esquerda justamente pelas próprias modificações. Quase que as mesmas razões que tu. Exatamente. Certamente ele deve ter entrado um dia com o Gilberto Freire lá, e com um baseado bem, fechado que ele nunca tragou, aí, né? Nunca tragou. E uma vez eu me lembro de dizer assim, nós fomos uma vez por uma casa em Ilha Bela, eu, o Suplicy, a Dona Ruth, não sei se ele chamou de Dona Ruth, sim. Eu, a Ruth, o Suplicy e a Marta Suplicy. E eu lavei louça. Ele falou, mas se tivesse fumado aquele tinha deixado a louça suja, né, cara? Mas não. Isso é uma prova, então ele foi muito inteligente. Você vê como ele é moderno, ele lavou louça. Entendi. Entendeu? Preciso te puxar. Tu tá fazendo ainda a construção do pêndulo, né? Exatamente, o pêndulo. Tá, e aí o pêndulo, óbvio, foi pra direita. 500 anos de direita, exatamente. Daí tiveram uma chance inacreditável, única na história. O primeiro mandato do Lula, cara, eu não vou dizer que eu torci contra, porque é igual, não torci contra, é óbvio, mas quando todo mundo assim, vejam quantas coisas incríveis, teve coisas boas, teve avanços, você tem que admitir vários avanços. O Lula, tu é um idiota se tu não admitir tudo que do Uni, aquela coisa lá das universidades, sempre esqueço o nome. ProUni, a agricultura familiar, blá, 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 um monte de coisa. Avanços
avanços, né? No quilombolas, blá, 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 blá. Aí tem todos os outros lá, que é quilombola, mas o MST, o cara de boné do MST. Se bem que é um país, né, de grandes latifúndios, blá, 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 blá. Só que é o seguinte, no cerne disso tudo estava ali o velho germe petista, ainda com o tempero da corrupção num nível como nunca foi visto. Existia corrupção? Sim, existia. O PT é o único corrupto? Não é. Mas, cara, existiu. Ora, abriu o caminho para isso. Só que podia ter aberto o caminho, sei lá, para um cara mais esclarecido, tipo o Cabo Daciolo, por exemplo, entendeu? Cara, abriu o caminho para esse reacionarismo, para essa escola sem partido, não sei o quê. Não vamos mais estudar cubismo, sabe, né? Tá proibido o estudo cubismo, porque é Cuba, não é? O pai tirou o filho do colégio porque estavam estudando cubismo, né? Então um bando de pai reacionário, um bando de reacionário, um bando de retrógrado, querendo intervir em colégio, parará, mas também tu vê quem é que deu a brecha para que isso acontecesse. Agora, a quem caberia isso, esse papel conciliatório, esse papel de equilíbrio que o Brasil precisaria? Uma classe média esclarecida, mais intelectualizada, que vê os desvios da esquerda, mas que não quer cair nessa direita energúmena e tal. E cadê essa classe média? Não existe. Essa classe média ela não ficou acuada porque chamavam ela de nós e eles, né? Nós e eles. E aí foi por um outro caminho. E também. Porque, vamos lá, quase 60 milhões de votos. Todo tipo de brasileiro votou. Pois é, exato. Mas a Dilma teve 60 milhões de votos também, né? Quase todo tipo de brasileiro votou. Exatamente. Então muita gente votou na Dilma e no Bolsonaro. Exatamente. Então, se constrói isso muito por culpa do PT ou se constrói muito isso porque a linguagem... Por culpa do PT, aí eu quero entrar nisso aí, na linguagem do Bolsonaro. A gente sabe que intelectuais, pessoas que leem, não gostam de presidentes brutos. Não sabe. O Brasil teve muito mais presidentes brutos do que presidentes intelectuais. Sim. Mas essa função, eu não tô protegendo. Sim. Mas essa função não é outra coisa. Não é pago pra proteger ele? Essa empresa não tá diretamente ligada na defesa se aí governo sou a favor? Mas essa função não é pra outra coisa, essa função não é técnica, essa função não é mais... Cara, eu preciso resolver a economia e o resto vem, sei lá, na minha cauda. Mas daí é o Paulo Guedes do Posto Ipiranga, o Paulo Guedes vai resolver a economia? Eu te pergunto, não me pergunta, não sei. Não vai, né, cara, não vai. Porque, cara, é o seguinte, por exemplo, dentre as várias coisas que eu fiz, eu escrevi a história da Caixa Econômica Federal, a convite do Fernando Henrique Cardoso. Ele me chamou lá no Palácio Planalto, eu não queria, ele insistiu, o ministro Malan, o ministro Maílson da Nóbrega, os três, não, você tem que fazer. Eu fiz. Aí, pela primeira vez na vida, eu lidei, cara, com o tal terceiro escalão, cara. Porque é o seguinte, o primeiro escalão, os grandes chefes, são os caras que vão mudando, cada um que entra põe o seu. O primeiro escalão é o Lula, o segundo escalão é o José Dirceu. E o terceiro... Não. O primeiro escalão são todos José Dirceu, tá no primeiro escalão, tá. Tudo primeiríssimo escalão, o governo, chefe. O segundo escalão são os cargos técnicos executivos, diretores, gerentes, executivos, e aí tem o terceiro escalão, que é o funcionário público federal e o funcionário público estadual, que não podem ser demitidos, cara, entendeu? Uma massa, eventualmente silenciosa, que desfruta de... Porque ninguém vai dizer, não tem tanto privilégio assim pro funcionário público. Claro que tem funcionário público que trabalha muito e não ganha o que deveria. Mas tem uma enormidade, especialmente em Brasília, que eu vi e convivi, que ganha um absurdo, uma grana do meu dinheiro, do meu imposto, e não faz chongas. Cara, eu entrava numa sala pra pedir uma tesoura, um xerox, e os caras botavam a mão assim, fazendo assim de conta que estavam trabalhando, sabe, simulando produtividade pra não ter que alcançar uma tesoura, entendeu? Então existe todo um aparato do Estado que ele mente e diz que vai diminuir e não vai diminuir porque é maior do que ele. E é um aparato que a sociedade brasileira, no seu despreparo, no seu descaso, no seu desinteresse pela coisa pública, deixou criar, entendeu? O país do privilégio, o país do nepotismo, o país do patronato, o país do clientelismo, foi durante 500 anos assim. E quando a direita, ou no caso do Lula, a esquerda, se beneficia desse aparelho, para ele está
bom, tá legal, deixa assim, tá funcionando, entendeu? O dinheiro tá girando. São bilhões, cara, bilhões. E tu não consegue abrir uma empresa, entendeu? Tu não consegue... A burocracia, o tal custo do Brasil, entendeu? A forma como somos submetidos, a carga tributária que a gente tem e deixa ter, entendeu? Tá muito para além da capacidade desse cara de mexer nisso, e ele nem quer e ele nem sabe. Dele e do Paulo Guedes, entendeu? Então eles podem lá fazer um esquemão gigante de privatizações que vai... Cara, e o Paulo Marinho, o cara ali que ajudou um monte na campanha, o Tanuri, vê as pessoas que estão por trás desse cara também, entendeu? Então tu tem que ser muito ingênuo, tu tem que ser muito patético ou muito reacionário para apoiar esse governo. Agora, eu não consigo imaginar em que área que possa haver avanço. Tomara que haja avanço na diminuição do Estado, em certas privatizações. Agora, não vai haver avanço na questão ambiental, não vai haver avanço na questão social, não vai haver avanço na questão chave da educação, entendeu? E, cara, poder para evangélico, né? Não posso usar aqui a tua rádio para dizer o que eu realmente já acho de evangélico. Agora, eu quero dizer o seguinte, se é para ter uma cruzada religiosa daquele cara que recebe uma luz, eu quero te dizer que eu sou Estado Islâmico e eu tô pronto para pôr meu cinturão de bomba, entendeu? Então é o seguinte, cara, não vem pra cima de mim, de Moá não, escolhe outro. O que foi muito falado durante a campanha, Peninha, é naquela classificação social, e eu repito essa pergunta pra todo mundo, das minorias, que elas podem sofrer, né? Elas podem sofrer com isso. Minorias, de novo, não é numérica. Sim. Mulheres, LGBTs, negros. Essas pessoas têm que temer algo com o governo Bolsonaro? Cara, eu acho que essas pessoas, elas podem ter uma chance, inclusive incrível, de se... Cara, o problema é o seguinte, assim, tu sabe, eu já me meti em questão assim, é machista, não sei o quê, por causa de uma discussão tola, boba, de uma piada que pode ser uma má piada, uma piada boa, ruim, como piada era ruim, mas que mesmo assim era uma piada, né? Aí, assim, já fui acusado de... Porque é legal, eu me sinto numa posição legal, porque eu já fui muito acusado pela esquerda e muito acusado pela direita. Ou seja, pra mim é um mérito. Só que daí, de repente, eu comecei a ser acusado pelas minorias, entendeu? Já fez piada de viado, é machista, sabe? Eu não vou mudar o jeito que eu sou e claro, até deveria, porque assim, tem piadas nas quais de fato eu me excedo, porque eu sou um linguarudo, um falastrão, entendeu? Eu costumo dizer o seguinte, eu sou que nem bicheiro, eu só me responsabilizo pelo que eu escrevo, pelo que tá no papel. Se tá no papel, eu defendo até a morte. Você falou, não fui eu que falei, foi o Peninha, cara, eu sou o Eduardo Bueno, quem fala merda é o Peninha, entendeu? Então, em função de coisas que eu já falei e que foram ou mal interpretadas, ou que eu me expressei mal, ou que foram merda mesmo, só que eram merda de brincadeira, eu já fui cerceado, perseguido, ameaçado por feminista, por gay nunca, mas já fiz um monte de piada de gay, tá? Talvez estejam errados, sejam demodês, talvez não, estão, sabe? Mas azar, eu sou demodê também, né? Mas isso indicou o quão intolerantes eles sabem ser também. Qual é a forma que eles conduziram essa luta deles? Ao conduzirem essa luta deles com radicalismo, né? Eles chamam o radicalismo do lado de lá. É sempre assim. Só que agora o radicalismo do lado de lá está no poder. Então talvez seja um momento do radicalismo deles, que sempre foi excludente, também sempre foi excludente, porque eles sempre meio que excluíram, mas que sempre foi excluído, né? Seja a hora deles se organizarem de uma determinada forma que os fortaleça em vez de os enfraquecer, não é? E eles vão ter que ter stand their ground, não sei como é que se diz direito em português, é assim, garantir o meu território, demarcar, fazer xixi no meu território, que a partir daqui vocês não entram, que é o que eu falei com relação, por exemplo, ao evangélico, na minha vida eles não vão entrar, inclusive se entrarem vai ser pior para eles, porque eu me imolo, né? Se quiser tomar como uma ameaça, pode tomar, porque é mesmo. Agora, assim, tu determina o teu território. Vai ter que acontecer isso nas escolas, vai ter que acontecer isso na questão da educação. Pais mais esclarecidos vão dizer, não, olha aqui, para aí, cubismo não é o estudo de Cuba, é uma técnica de pintura e não é arte degenerada, né? Vão ter que ter esses pais, existem esses pais e são em grande número e são esclarecidos. Então as pessoas esclarecidas e que pairam acima de questiúnculas, quando se tornam questiúnculas de esquerda ou de direita,
Essas pessoas vão ter que se manifestar, entendeu? E são 4 anos, né? E tu vê, o cara tem o Onyx Lorenzoni como ministrão dele. Sim, mas quem é que a gente tinha antes? Tinha o Eliseu Quadrilha. Padilha, me enganei, desculpa. Então tu vê também. Já teve o José Dirceu? E o Gedel de Oliveira Lima, já teve o José Dirceu, já teve a própria Dilma Rousseff, já teve os ministros da Casa Civil do Lula, todos se envolveram em falcatruas, né? Mas vê quem é que é o dele também, que além de tudo ainda torce pro time errado, como se não bastasse, né? Que é uma coisa assim, virtualmente... Pra quem não sabe, o Nix é colorado. Tu vê. Pode dizer essa palavra na rádio? Colorado. Colorado é tudo. E aí Bom... Até porque não estamos falando de minorias, né? De minorias. Tá, então tu acha que vai sofrer um ataque? Não, né? Tem que rever como é que é. O Pedro Bial falou que essas minorias, de novo, não numéricas, elas foram cooptadas por movimentos e por partidos políticos e que isso não deu certo. Essa luta não deu certo. Eles flertaram bastante com o PT, com o PSOL, com o papapá, que é genuíno, que faz parte, só que é o seguinte, esse movimento, ele tem que ser apartidário. E ele, é óbvio que ele tem um olho que pisca para a esquerda. Como eu quero dizer claramente aqui que sempre tive um olho que pisca para a esquerda. Tem um lado meu e do próprio Gabeira, com os lados de direitista, de bababá, de que agora tá puxando o saco do Bolsonaro, que ele próprio falou, olha, tem um lado que eu sempre vou blink an eye, sabe, dar uma piscadela para a esquerda, porque qualquer pessoa de uma formação intelectual humanista tem um verniz, um viés esquerdista, apesar de, obviamente, de tudo que deu errado, né? E essas pessoas também evoluíram, como eu, e eu acho que de fato é uma evolução, e a esquerda acha que é uma involução, uma evolução para uma economia de mercado liberal. Então você pode ser ligado a um liberalismo econômico, como eu sou, e nunca deixei, como eu falei, de venerar os Estados Unidos, um determinado Estados Unidos, os Estados Unidos do Henry David Thoreau, do Herman Melville, do Thomas Jefferson, dos pais Founding Fathers, né? E do John Muir, que a gente falou, e do Bob Dylan, e do Bruce Springsteen, entendeu? Esses Estados Unidos que eu sempre venerei e venero e vou constantemente para lá para beijar o solo, né? E aí tem os Estados Unidos do Ronald Reagan Bush, coitado, morreu o Bush. Bush pai. Será que foi pro céu? Viu o cachorrinho na frente? O cachorrinho, Pena que do caixão. Pena que não foi Cuidado. junto. O cachorro é novo. Juntou ele. Tá, Então. Peninha, vamos lá. Sim. Uma outra coisa que se falou muito também, e aí eu falo porque quem ganhou foi ele, senão eu falaria outras perguntas se fosse o Haddad. Sim. É que a democracia brasileira corria risco, né? Durante toda a campanha foram usadas muitas palavras de ataque que eram usadas muito antes e agora foram usadas muito mais, tipo fascista, nazista, entraremos em outra ditadura. Foram palavras de ataque porque é uma campanha política e azar, ou tem gente que acredita nisso e acha que isso pode acontecer? Olha, em sua densidade mais estridente e estriônica, foram palavras de ordem, foram palavras de campanha. Mas o velho ovo da serpente esteve e estava ali, né? O fascismo flertou e abraçou o Bolsonaro. O nazismo no Brasil só se for ali em Blumenau, já teve, onde ele fez 96% dos votos, mas também não é exatamente o nazismo da extrema-direita alemã ou da extrema-direita da Polônia, não é isso, né? Ataque à democracia pode haver, mas, cara, o Brasil... Desde a própria eleição do Lula em 2001, a estabilização econômica que o Plano Real do Itamar e do FH, mais do FH, é claro, permitiu ao Brasil, fez com que houvesse uma estabilização política. A estabilização política permitiu um avanço na história do Brasil, olhando como historiador, que foi a eleição do Lula. A eleição do Lula foi um avanço para o Brasil, independentemente do que você ache dele ou deixe de achar. Porque foi, como eu falei, depois de 500 anos, finalmente, uma alternância no poder, a esquerda chegando ao poder com aclamação popular e no voto. Então foi um amadurecimento. E quando ele assumiu não houve nenhum rumor golpista, né? E ele botou o Henrique Meirelles, que também foi assim um aceno. Ele se vinculou com esses grandes empreiteiras e a gente viu também qual era o interesse por trás disso tudo. Então foi um amadurecimento do Brasil. Quando houve o impeachment, que tem um lado que é óbvio que foi golpe, tem outro lado que não foi golpe, tem os dois lados, né? Tem um lado que, claro, que aquela Câmara era golpista, que o Senado era golpista, né? Mas a sociedade brasileira que exigia
exigia justiça, nem que fosse com as aspas, com as próprias mãos, esse movimento natural, genuíno da sociedade brasileira que derrubou a Dilma não era golpista. Claro que havia golpistas entre eles e gente interessada num golpismo, e claro que houve uma postura golpista da Câmara, mas tem um outro balão por fora que não foi golpista. Eu mesmo era um que dizia, pô, essa mina tem que ser afastada, não é? Então, houve esse afastamento, houve a posse do Temer e a democracia brasileira, com todos os seus fenômenos, se manteve. E a eleição do Bolsonaro foi límpida, foi genuína, foi autêntica. E ela revela, como eu falei na primeira entrevista, um lado muito genuíno e verdadeiro do Brasil. O Brasil é conservador, o Brasil flerta com o reacionarismo, o Brasil é um país cada vez mais evangélico, o Brasil é um país de sertanejo, de música sertaneja reacionária. Não é só o país da Bossa Nova, da Nara Leão, no apartamento ali em 1958, com o João Gilberto. É também dessas duplas sertanejas aí que eu odeio, desprezo. Bom, tudo bem. E aí, isso existe, esse Brasil existe. Esse Brasil do agronegócio, esse Brasil do centro-oeste. Não é o Brasil que eu quero pra mim. Deus me livre. Mas é um Brasil que existe. E é um Brasil que foi contemplado nas urnas com maioria. Então, cara, assim, eu acho que o Brasil vai amadurecer também com isso. E tem uma parte da sociedade brasileira mais esclarecida que tem apenas que ficar atenta. Não quer mais ler jornal, vai deixar morrer jornal, vai ficar lendo pelo Facebook, vai deixar morrer a TV a cabo, vai ficar só na Netflix, vai deixar morrer a liberdade de expressão, vai deixar que os colégios fiquem na mão assim. Não! Essa é uma sociedade civil que, independente da posição política de esquerda ou de direita, numa posição política no sentido pleno da palavra política, ideológica, tem que se manifestar, defender as instituições, defender um Brasil genuíno e tocar pra frente, entendeu? E é o que eu vou fazer. E um monte de gente que eu conheço vai fazer. Tem um monte de amigo meu, que desilusão, que desgraça. Eu digo, cara, tudo bem, cara, desilusão, desgraça. Mas, cara, o Haddad era o Haddad como pessoa é incrível, né? Mas, cara, imagina a vitória do Haddad, cara. Era a vitória da Gleisi Hoffmann, era a vitória do Zé Dirceu, era a vitória do presidiário de Curitiba, independentemente do fato de que a prisão dele é meio estranha, né? Tá correta a prisão dele, mas que deu Sarney, que deu Collor, tá errada cronologicamente a prisão do Lula, na minha opinião, embora eu acho que seja merecida. Mas tu imagina assim, um Lindenberg Farias, entendeu? E essa gente toda ter ganho. Então também seria uma desgraça, porque o confronto entre Bolsonaro e Haddad, pelo amor de Deus, né? O Haddad dá de 1 trilhão a 0, mas o Haddad não era o Haddad. E a única frase boa do Bolsonaro nessa eleição foi quando disseram pra ele, vem cá, tu não vai no debate? E ele respondeu, quem discute com poste é bêbado. Peninha, que não pode ser dele, essa frase que é inteligente demais, Messias. Quem assume o Brasil no dia 1º de janeiro de 2019? Olha, eu gostaria que fosse eu como rei, né, cara? Porque você ouvindo aí já embevecido pela minha inteligência, pela fluência, né, cara, pela sabedoria, pelo encantamento, você percebe que o Brasil deveria votar a monarquia e ter Eduardo Bueno no cargo de absolutismo monárquico. Não tendo a monarquia? Não tendo essa opção, assume um capitão. E eu, acostumado com o general, vou ter que me rebaixar. Assume um capitão que representa um lado reacionário e retrógrado do exército brasileiro, que, embora não seja golpista, introjetou a ideia de que os paisanos, os casacas, como eles nos chamavam, eram corruptos e que só a espada do Prudente de Moraes, do Deodoro, podiam purgar a corrupção brasileira. Eles introjetaram essa ideia desde a Guerra do Paraguai, eles começaram a prepará-la e deram o golpe militar de 1889, embora, como em todas as vezes que o exército brasileiro deu um golpe, tenha o dado com o apoio de uma grande parcela da sociedade civil. Então assume um lado despreparado e retrógrado do exército brasileiro, né? Tanto é que ele encheu de general e militares, mas o exército brasileiro faz parte, é um agente político do Brasil desde 1889, né? A sociedade civil brasileira sempre lidou e se beneficiou com eles e soube tirá-los, às vezes escorraçados do poder, quando não lhe interessaram mais
Os interesses não eram convergentes. Então assume esse cara que está tentando, que diz que vai se cercar de pessoas técnicas, até agora se cercou de técnico, o técnico dele é o Vanderlei Luxemburgo, né? Entendeu? O técnico dele, pelo amor de Deus, o Celso Roth, com todo respeito, que eu até, nesse caso, desculpe, Celso Roth, é só uma metáfora, né? Então, pô, eu quero o Renato Gaúcho para treinador. E quem é que assume no dia 1º de janeiro de 2023? Olha, daí depende muito, muito, muito desse governo dele, que eu acho que tem tudo para ser um governo medíocre, que nem ele próprio. E aí novas lideranças poderão surgir se essa sociedade civil brasileira se livrar dessa dicotomia de esquerda e direita e for um pouco mais madura, mais avançada, entendeu? Uma espécie de FH do segundo milênio que surgisse aí, porque o FH é bem primeiro milênio, né? Ele é bem anos 70, ele lavava louça, ele lavou louça e achou que era um avanço, né? Alguém dessa área que eu espero que surja, porque quando os tempos ficam mais obscuros, luz se acende no outro lugar, diz o querido Bob Marley, one door is closed, another is open, né? Peninha, volte sempre. Tá bom. Tchau. Pagar. Até logo. Tchau. Falou. Esse foi mais um Potter Entrevista, Gaúcha ZH, se espalhando por todas as plataformas de podcasts do Brasil. Tivemos novamente o senhor Peninha por aqui. A temporada Bolsonaro e Agora continua viva e firme e forte. Daqui a pouquinho a gente começa outras temporadas. E na produção temos Paloma Fleck e Vinícius Moura. E na edição e gravações, o senhor Carlos Couto. A qualquer momento vai surgir na sua timeline mais um Potter Entrevista Gaúcha ZH. Beijo pra vocês.